Então, aqui no nosso primeiro slide, né, agora vamos falar o conceito de OBD, né? Porque a gente falou que o OBD, ele é extremamente famoso. O OBD é famoso, mas poucas pessoas conseguem entender de fato, mas o que é o on-board diagnóstico? É um conceito que, ao mesmo tempo, é muito simples, mas acaba passando batido. Então, esse aqui é o núcleo do negócio, né? Tudo começa nessa definição. Quando a gente fala de diagnóstico de bordo, a gente tem duas definições. Tem o diagnóstico de bordo e o diagnóstico fora de bordo, que é o off-board diagnostic. Esse off-board, que é o diagnóstico fora do veículo, esse é o que os mecânicos já estão habituados no dia a dia, né? É pegar com um multímetro, ir lá medir o sinal, plugar lá as ponteiras do osciloscópio, fazer a medição do sinal. Então, o diagnóstico fora do veículo é tudo com qualquer ferramenta que alguém vai lá e faz algum teste no veículo. Mas o diagnóstico de bordo, ele é algo interno, ou seja, ele não tem nenhuma dependência externa, então é algo que roda em tempo real. Então, nesse caso aqui no slide, a gente vê ali que a central, ela fica acompanhando os dados sensores, os dados dos atuadores. Com base nessas informações e com base nos monitores, ela operaciona esses sinais, analisa esses sinais e, através desse monitoramento, ela utiliza estratégias para detectar problemas. Ou seja, é um sistema realmente de autodiagnóstico. Então, ela detecta esses problemas, armazena essas falhas. Armazenando essas falhas, então ela dá algum retorno para o usuário, né? Porque qual que é o objetivo do diagnóstico de onboard? O diagnóstico de onboard, ou OBD, ele surgiu basicamente como um requerimento de emissões. Então, a motivação principal desse diagnóstico de bordo, do surgimento dos DTCs, foi justamente a questão de emissões mesmo. Então, tudo começa nas emissões. O usuário, ele pode ter acesso ali e conseguir verificar que acendeu a luz de direção, né, Magno? Exatamente. E com isso facilita, opa, tem alguma coisa de errado aqui acontecendo. Até visualmente ali para o condutor do veículo, ele sabe que tem algum erro ali no motor para levar para uma concessionária, para uma oficina mecânica, né? Exatamente. A principal preocupação que se tinha é justamente de evitar que esses carros que estão poluindo e estão rodando na cidade continuem realmente rodando na cidade, né? Então o objetivo é mostrar para o usuário, teu carro está com defeito, leve na oficina mecânica assim que possível. Não é um defeito que o carro vai deixar de funcionar, né? Normalmente ele funciona, mas é um alerta para o usuário, né? Para o motorista, tem alguma coisa de errado. Leve numa oficina mais próxima assim que possível. Exato. E é o que geralmente a galera faz, né? Eu, quando eu vejo uma luz de direção dessa, já me dá um medinho. Né? E aí também, né, por outro lado, armazenou os códigos de falha e informou o usuário, né, o motorista, através da luz de injeção. E aí depois tem ali o conector de diagnóstico, né, para ter essa possibilidade de o mecânico, né, o reparador, de fato conseguir ter acesso aos dados direto e dentro da central. Basicamente, né, esse é o conceito básico de onboarding. Mas como é que surgiu esse onboarding, né? O que motivou os países, as legislações a criar esse sistema? Então é isso que a gente vai mostrar um pouquinho agora. Vamos dar uma olhada em toda nessa história e como isso aconteceu. Essa parte é bem interessante, porque falando de motivação, hoje no nosso mercado, tudo é motivado pela tentativa de reduzir emissões. Então toda a modificação em motores, em plataformas, em desenvolvimento, todo esse dinheiro que é gasto, é visando reduzir essas emissões. Então o que foi o gatilho para todo esse problema? Em 1943, em Los Angeles, na Califórnia, eu até deixei essa imagem porque é bem interessante, porque é um caso que ficou para a história, quando a poluição era tão grande que bloqueou a luz do sol. Então, o que passou a acontecer desse ponto? As pessoas, claro, passavam muito mal pela poluição. Um pesquisador, esse doutor em química, Dr. Harry, ele fez um estudo em cima dessas emissões para descobrir o fator que produzia essa poluição. E ele chegou aos hidrocarbonetos, monóxido de carbono, que era produzido pelos veículos. Então, através da pesquisa dele, foi possível começar a tomar medidas para que houvesse um progresso contra essa problemática. Em 66, então, foi fundado o CARB, que basicamente é o órgão controlador de emissões da Califórnia. Isso é uma coisa muito bacana de ressaltar, porque apesar de estar dentro dos Estados Unidos, a Califórnia em si tem suas próprias normas de emissões até hoje. É incrível observar isso, né? Porque a Califórnia, ela realmente foi a precursora de tudo. E ela é até hoje, né? Até hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente tem a regulamentação da CARB, que é justamente para o estado da Califórnia, e tem a regulamentação da EPA, que a EPA faz a regulamentação de todas as normativas do país inteiro, né? Dos Estados Unidos inteiro. Mas a Califórnia em específico, ela segue a CARB, e a CARB é muito mais rigorosa do que a EPA. Então, no próprio país dos Estados Unidos, a gente pode ter essa divisão, né? Tem essa divisão, com certeza. E com certeza as montadoras também, elas têm que pensar nessa questão da Califórnia, porque é de fato um mercado de destino, né? Iniciaram com essa preocupação aí. E muito se tinha na época que a poluição
vinha muito das indústrias, né? Exatamente. Até chegarem em pesquisas que de fato comprovaram que muito do que era emitido era através de motores a combustão. Exatamente. Isso foi uma das coisas que esse pesquisador conseguiu trazer à luz, né? Porque até então não se entendia que eram os veículos. Mas legal, tá? E o que impactou essas emissões nos veículos? Quando a gente trouxe lá a parte das emissões na Califórnia, qual foi o problema? Quando deu aquele evento lá, até indústrias foram fechadas, algumas indústrias foram fechadas, e o problema de emissões não foi resolvido. Continuou a mesma coisa. E aí, pô, começou a ficar extremamente preocupante, né? E isso aí acendeu a questão de como melhorar a eficiência no controle de emissões dos veículos automotores, né? O que a gente tem agora, a gente começa a fazer vamos dizer assim, vamos montar umas caixinhas para diferenciar o que é on-board, o que é off-board, para ficar mais fácil de entender. A gente achou bacana trazer esse sistema porque é o primeiro sistema de diagnóstico, só que ele é off-board, a gente já vai explicar por quê. Aqui a gente começa a abrir a primeira caixinha, né? Porque, na verdade, se tu pegar as funcionalidades dele, ele não tinha nenhuma central, não tinha ninguém olhando, vamos dizer assim, porque estava acontecendo no veículo. Dependia dele se deslocar até um concessionário Volkswagen, aí ele conectava o computador e o computador ia gerar o relatório. Então o computador ficava fora do carro. Então acho que essa é a primeira caixinha que a gente define. O diagnóstico externo, que o René explicou ali, de tocou osciloscópio, tocou multímetro, isso é tudo off-board. O on-board é uma coisa completamente diferente. Isso, e quando a gente entra com o scanner, né, hoje, né, falando de diagnóstico, né, quando a gente entra com o scanner para fazer essa leitura do código de falha, esse processo de como os códigos de falha foram detectados e armazenados, isso é on-board. A gente só entra com o aparelho para finalizar o processo de fato e ler os códigos, né? Então também tem um detalhe bem importante, né? Que quando a gente fala de OBD não é só o conector. OBD é o sistema de diagnóstico. É o conjunto todo. É o conjunto todo. É que fica muito naquela do conector, porque surgiu o OBD2 e o conector padrão que a gente conhece, né, aquele trapézio lá de 6 pinos, ele foi padronizado no manual OBD. Então se criou muito essa associação, né, que padrão OBD é o conector, mas na verdade o OBD em si é o autodiagnóstico que temos em central, né?